Resolvi fazer esse vídeo para esclarecer um pouquinho no que tange a análise de razão de chances e todas as razões aí, no que tange a essa confusão que às vezes é gerada no que é um fator de risco e o que é um fator de proteção. Tá? No fim das contas, a gente vai chegar à conclusão que uma coisa nada mais é do que a outra. É uma moeda de duas faces iguais. Vejamos, criei dados hipotéticos. Imaginemos que eu queira identificar numa amostra de 200 pessoas de ambos os sexos se o sexo explica, né, se associa, explica a variável, uma variável de desfecho qualquer. Imaginemos, por exemplo, um infarto, tá certo? Então aqui eu vou usar o software R e vou criar uma variável, tá, que eu dei o nome de homem, tá? E uma outra variável que eu vou chamar de desfecho. A variável homem, tá, binária, eu tenho valores 1 para homens e valores 0 para não homens, ou seja, para mulheres. E na variável desfecho, eu tenho 1 é a presença do desfecho e 0 a não presença do desfecho. Ou seja, 1 seria os que sofreram infarto e 0 os que não sofreram infarto. Tá? Vou dar um comando aqui para chamar um pacote que eu gosto de usar, o AppTools, para facilita muito o cálculo de odds ratio e análise de associação entre variáveis binárias. Tá? E vou dar um comando agora para calcular odds ratio, tá? Tomando a variável homem como explicativa e desfecho como dependente. Tá? Então eu quero, aqui nesse momento, eu estou perguntando se o fato de ser homem, atributo 1 na variável, explica a ocorrência do desfecho, o atributo 1 na variável desfecho, que seria o nosso exemplo, um infarto. Executando o comando, tá? A leitura desse comando é bastante simples, tá? Nós temos aqui a tabela de contingência típica, tá? E aqui eu tenho a medida da odds ratio, né, da razão de chances, com o seu intervalo de 95%. Então, lembrando lá no nosso algoritmo, a primeira coisa que eu olho é o intervalo e eu percebo que esse intervalo está todo acima do 1. Isso significa, então, que o fato de ser homem, atributo 1 na variável, aumenta as chances de se ter um infarto, atributo 1 na variável de desfecho. Tá? Lembrando que em inglês, predictor é a exposição, outcome é o desfecho. Então, aqui eu poderia concluir, tá, olhando para esse intervalo de confiança, que há uma associação entre as variáveis. Percebam que o valor de Q quadrado confirma isso também. Tá? E, como ele está acima do 1, né, primeiramente, como ele não passa pelo 1, então a minha razão de chances é significativa e merece ser lida. Como está acima de 1, a gente fala que o atributo 1 no preditor aumentou a chance em 5 vezes de ocorrer o desfecho atributo 1. Tá? Em outras palavras, em palavras epidemiologicamente mais válidas, eu poderia concluir aqui então que o fato de ser homem aumenta em 5 vezes as chances de ocorrer um infarto. Mas agora olha a brincadeirinha que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma variável mulher que nada mais é que a inversão da variável homem. Tá certo? Então, eu agora atribuí o valor 1 ao fato de ser mulher e 0 ao fato de não ser mulher, ou seja, ser homem. Tá? Então, olha aqui a minha variável mulher, ó, ela começa com zeros, anteriormente começava com 1. Vou juntar aqui as duas para ficar mais bem visível. Tá? Então, olha aqui, do lado esquerdo eu tenho as variáveis, eu tenho os atributos para a variável homem,
e aqui ao lado direito os atributos para a variável mulher. Então, quem na primeira variável era 0, que eram as mulheres, se tornou agora 1. E aqui a gente tem um ponto de encontro. Ó. Os que eram homens, valor 1, agora se tornaram valor 0. Então, eu inverti, tá, o meu atributo de presença de risco, de presença de desfecho. Tá? A minha pergunta agora muda um pouquinho. Eu estou perguntando agora se o fato de ser mulher aumenta as chances de ocorrer o desfecho. Vamos ver o resultado disso. Bom, o intervalo de confiança agora está todo abaixo do 1. Ele está de 0,09 a 0,40. Se ele não passa pelo 1, então existe uma associação significativa. Está aqui o Q quadrado para confirmar. Tá? Só que ele não passa pelo 1, mas ele está inteiramente abaixo do 1. O que os livros de epidemiologia vão te dizer que o preditor, valor 1, agora, né, sempre valor 1 é o preditor, né, diminui as chances de ocorrer o desfecho. Diminui em quanto? Olha aqui o meu valor de razão de chances, 0,2, ou seja, 20%. Ora, eu estou afirmando aqui que mulheres têm apenas 20% de chance de ter o infarto em relação aos homens. E o que é 20%? 1/5. Exatamente o inverso das 5 vezes a chance anterior, quando eu tinha o homem como valor 1. Então percebam, tá, que essa questão de fator de proteção ou fator de risco, tá, ela se inverte conforme eu inverto o atributo 1 da variável preditora. Ou até mesmo, em alguns, né, se você fizer isso na de desfecho, também vai haver uma inversão. Tá? Mas não tão clara às vezes quanto está aqui. Mas percebam que quando a gente está falando em fator de proteção ou fator de risco, eu estou falando do preditor. Eu estou falando da exposição. Tá? E a inversão dos valores 1 e 0 invertem a situação de fator de proteção ou fator de risco. Tá? Então, não muda nada no final das contas na análise que se permite fazer. O que importa agora é a forma como o pesquisador quer informar os seus resultados. Tá? Então, em termos de linguagem, tá, pode ser bastante diferente dizer que o homem, né, tem um maior risco de infarto, ou, opção 2, dizer que a mulher tem menor chance de ter infarto. Tá? Mas, analiticamente, são dois lados, né, idênticos de uma mesma moeda.